Eu quero convidar você a não olhar mais para um lado, a deixar o seu celular aí no cantinho desligado. O que Deus quer falar conosco nesse instante, aliás, está falando desde o início do culto, pelo menos comigo. Esta cantata anunciou a vinda daquele que foi o homem mais precioso que viveu nesta terra. Mas neste momento é importante nós lembrarmos também por que ele veio aqui. Para quê? Jesus não só nasceu. Nós vamos comemorar daqui a alguns dias o nascimento de Jesus. A vinda do Filho do homem, do Filho de Deus, ao mundo como homem. Mas temos que lembrar, para não cairmos na mesma rotina do mundo, de ano após ano, festa após festa, comemoração após comemoração, passarmos em branco muitas vezes o real e verdadeiro significado da vinda deste Filho de Deus, do Filho de Deus ao mundo. Por isso eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse instante e abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11 é o texto que vai servir de base para a nossa meditação e reflexão nesta manhã deste domingo que antecede a comemoração do nascimento do Filho de Deus, Senhor Jesus. Filipenses 2, 5 a 11. Eu quero convidar você a fazermos a leitura deste texto, de maneira alternada. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Todos e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai Santo, Pai querido, fala conosco neste momento. Ouvimos a Tua palavra cantada e agora anunciada. Que o Teu Espírito Santo acalme a nossa mente e o nosso coração nesse instante, para estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Pastor, em comemoração de nascimento você vai falar de morte? Como assim, pastor? Nós vamos comemorar o nascimento de Jesus, não é a morte dele. Querido, Jesus nasceu para morrer. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Jesus veio ao mundo, nasceu para morrer por mim e por você. E por todo aquele que nele crê. Em Filipenses aqui, no capítulo 2, dos versos 5 a 11, Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo Paulo, está exortando os crentes a entenderem a necessidade de pensarem mentalmente como Cristo pensou enquanto homem aqui na terra, de terem a mente de Cristo. Por isso eu quero nesta manhã conversar um pouco com você sobre como ter a mente de Cristo. Esse é o nosso tema, como ter a mente de Cristo, como pensar como Cristo pensou, ter a atitude mental que ele teve enquanto aqui na terra como homem. E ter atitude mental é ter um chamado a uma transformação interior, que se manifesta em 3 aspectos importantíssimos na vida do ser humano: na humildade, no serviço e no amor sacrificial. Guarde bem isso.
Pensar como Cristo pensou, viver como Cristo viveu nesse mundo, é viver uma vida de humildade, de serviço e de amor sacrificial, curando assim as nossas vidas e levando-nos para um estado maior de unidade com Deus e com os nossos irmãos. É assim que a igreja deve viver e deve pensar. Ter a mente de Cristo, como descrita em Filipenses capítulo 2, 5 a 11, não é apenas uma atitude de humildade, mas um modelo de vida que pode trazer cura e transformação para as nossas vidas. Cristo, embora fosse igual a Deus, se esvaziou, diz o texto, assumindo a forma de servo. Essa atitude de serviço e humildade, ou seja, a mente de Cristo, o pensamento dele assim, pode nos libertar, inclusive, do egoísmo, do orgulho, e nos levar a uma vida mais significativa, centrada nos outros e na vontade do Pai, na vontade de Deus. Como ter a mente de Cristo? Como pensar como Cristo pensou? Como viver como Cristo viveu neste mundo? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós, se assim queremos, devemos abrir mão do nosso ego. Abrir mão do nosso ego. Como ter a mente de Cristo? Abra mão do seu ego. Versículos 5 e 6 do texto que lemos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus enquanto aqui na terra. O versículo 5 e 6 nos exorta a ter a mesma atitude que Cristo. Não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Essa mente de Cristo se manifesta na humildade, na disposição de servir e na renúncia do meu ego, daquilo que eu quero. Ao adotarmos essa atitude, podemos experimentar a cura para as nossas vidas. Jesus nasceu para trazer cura à nossa alma, ao nosso coração, à nossa mente. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que devemos dar prioridade em nossas vidas ao que Cristo deu. Enquanto homem aqui na terra, Cristo deu prioridade ao quê? O que Cristo priorizou enquanto homem? Servir a Deus em amor, pregando as boas novas de salvação. Ele mesmo relata isso em Marcos 10, 45, quando ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, é estar disposto a servir ao próximo sempre, sempre. E como é que ele fez isso? Priorizando o evangelho em tudo que ele falava e em tudo que ele fazia. Você já viu a Bíblia citando que Jesus, em algum momento da vida dele, numa conversa com os discípulos, estava lá discutindo como é que foi aquela luta de gladiadores lá em Roma? Ou como Nero estava governando, enfim, os políticos da época. Você já viu algum texto em Jesus falando assim? Se preocupando com as coisas deste mundo, que são reles, que são lixo, perante a obra redentora que ele veio trazer? Não. Aí você pode pensar e falar assim para mim: pastor, isso parece impossível. É utópico, Senhor, falar que tudo que eu faço, tudo que eu falo, a forma como eu vivo, tem que ser guiada, direcionada, posicionada por Cristo. O meu trabalho, o meu falar, o meu agir, o meu pensar, as coisas que eu faço no dia a dia, tudo. Não, peraí, pastor, onde fico eu?
Onde fica a minha vontade? Onde fica o meu prazer? Onde ficam os meus gostos? O que eu quero? Parece utópico, pastor, distante da realidade que vivemos. O mundo não vive assim, pastor. Não é possível viver assim. Eu tenho uma vida para construir. O mundo e as pessoas vão me cobrar. Não é possível viver assim. Eu diria para você, baseado na palavra de Deus, sim e não. Sim, é possível. E não, não é possível. Como assim, pastor? Sim, porque quando entendemos que temos que viver conforme a vontade de Deus, nós afrontamos o nosso ego. Nós entramos em choque conosco mesmo, com a nossa forma pecadora e miserável de viver, porque nós não queremos servir. A verdade é que o ser humano quer ser servido. Quem aqui que não gosta de ser servido? Quem aqui não gosta de ser paparicado? Que gravata bonita, pastor. Borboleta, ó, tá chique hoje, hein, pastor? Gravata borboleta, tá diferente. Tá querendo aparecer, né, pastor? Os outros todos usam a gravata comprida, só o senhor de gravatinha borboleta, pastor? Que negócio é esse? Tá querendo se mostrar, né? Nós somos assim, queridos. Nós somos assim. Mas não, porque como salvos por meio de Cristo, devemos renovar nossa mente sempre, conforme Romanos 12, 1 e 2, texto que foi lido no início, nos ensina. Por isso é possível priorizar o Evangelho em tudo que fazemos, sim. Falarmos, em tudo que falamos, sim. Em tudo que pensamos, sim. Em tudo que olhamos, sim. A forma como vivemos deve agradar primeiro a Deus. A Deus. Não é a minha esposa, não é o meu marido, não é o meu patrão, não é a minha professora, não é os meus amigos da rua, da escola, da vida. Devo agradar em primeiro lugar a Deus. A Deus. O apóstolo Paulo desafia os cristãos a se afastarem do egoísmo e do orgulho, buscando uma mentalidade que se identifique com aquela de Jesus, apresentada por Ele mesmo. Mas como é que eu faço isso hoje, pastor? Como é que eu me torno um cristão com a mente de Cristo? Simples, estudando e praticando o que você aprende com a palavra de Deus. Paulo também nos ensina que, assim como cristão, como Cristo, aliás, buscou a glória de Deus em tudo que fazia aqui, enquanto homem, nós também devemos fazer tudo para a glória de Deus. Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, Cristo, enquanto aqui na terra, sendo Deus, Ele não buscou a igualdade com o Pai, mas se humilhou, se tornando servo para com a humanidade. Olha para o verso 6, olha o que diz o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Como posso então esvaziar-me de mim mesmo e tomar a forma de servo? Porque Jesus nasceu, querido, e nós vamos comemorar daqui a alguns dias o nascimento dele com esse propósito, com esse objetivo. Ele veio ao mundo não só ser servo, ele veio nos ensinar a servir também, a ser servo. Então, como posso tomar a forma de servo? Você lembra da passagem de Mateus 19, 16 a 22? O texto ali registra a passagem do jovem rico, quando há aquele diálogo do jovem rico e ele é desafiado a abrir mão do quê? Do que mais estava no seu coração, a sua riqueza, e ele não é capaz de fazê-lo? Jesus ensina que devemos colocar, queridos, Deus acima de tudo em nossa vida e tirar os ídolos, quais sejam eles, os ídolos do nosso coração, quais sejam eles. Se queremos ter a mente de Cristo,
precisamos quebrar o nosso ego. O nosso ego. A lição aqui é que a fé e o amor a Deus devem estar acima do amor pelas coisas materiais e até mesmo do amor por pessoas. Quer ser servo? Quer ter a mente de Cristo? Abra mão das suas vontades em prol da vontade de Deus. Mas Paulo vai continuar o texto e vai nos dizer o seguinte: como posso ter a mente de Cristo? Em segundo lugar, sirva a Deus com humildade e obediência. Sirva a Deus com humildade e obediência. Versículo 7 e versículo 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo foi obediente até o extremo, demonstrando o amor sacrificial por nós. A sua obediência que o levou à morte na cruz é um exemplo de como devemos amar e servir, mesmo em face das dificuldades da vida. Mas como eu faço isso, pastor? Eu devo morrer pregado numa cruz pelos outros? É isso que eu tenho que fazer? Ora, é claro que não. Se assim o fosse, estaríamos praticando a síndrome de Nicodemos. Lembra de Nicodemos, quando questionado sobre a salvação? Mas, Jesus, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, me tornar um bebê novamente. Nicodemos, deixa de ser criança, Nicodemos. Para com isso. Eu sei que você entendeu o que eu falei. Não estou falando para você voltar na barriga da mamãe, não. Também não estou falando que nós, para termos a mente de Cristo, precisamos estar pregados numa cruz. Não é isso que o texto está ensinando. Olha o que diz João 15:12. Aqui Cristo nos ensina que, como Ele se entregou por nós, devemos também servir de maneira sacrificial e amorosa a Deus e ao próximo. É isso que Ele está dizendo aqui. Sirva ao próximo, mas sirva como amor que Cristo amou. Nós cristãos somos chamados a amar como Cristo amou, entregando-se por outros, buscando a paz e o bem-estar de todos. Em outras palavras, devemos fazer com humildade tudo o que estiver ao nosso alcance, para que o outro seja atingido pela graça salvadora de Cristo. Você tem feito isso, querido? Nós temos feito isso, nós temos vivido assim. O que nos impulsiona a viver é o amor de Cristo pelo próximo. O que nos impulsiona a viver é levar esse Cristo que comemoramos o seu nascimento, à vida que está caída e necessitada de recuperação, de restauração. Por muitos anos, para ser mais preciso, 8 anos de trabalho aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, nós vimos, e vocês que participaram também conosco viram, muitas vidas sendo alcançadas por este amor. Vidas que estão ainda e que estavam jogadas pelas sarjetas das ruas de São Paulo, foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Você sabia que da pandemia para cá, 2020, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 anos. Em 7 anos, mais de 500 vidas foram alcançadas aqui na porta da igreja, levadas
para serviços sociais, acolhidas, e tiveram um encontro com o Senhor Jesus, através do seu trabalho, através da sua disposição, porque um dia você decidiu ter a mente de Cristo, porque um dia você decidiu amar o próximo. Estou falando só do trabalho que aqui foi feito, fora os trabalhos que a igreja participa e participou em outros eventos. Querido, quer ter a mente de Cristo? Quer servir a Deus? Seja obediente e humilde. Mas, pastor, como posso ter a mente de Cristo? Em terceiro lugar, seja instrumento da exaltação de Deus. Seja você um instrumento que exalte o nome do Senhor. Verso 9 a 11. Olha o que diz o texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Quando Paulo afirma aqui que Deus exaltou Jesus, dando-lhe o nome que está acima de todo o nome, ele quer nos ensinar que, seja em casa, na escola, no trabalho, na igreja e por onde andarmos e vivermos nesta vida, não podemos deixar de exaltá-lo, de engrandecer o nome do Senhor, para que assim toda língua, povo, nação, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos aqui parar nesse instante e pensar o seguinte: a quem tenho exaltado em minha vida? A quem eu tenho exaltado em minha vida? A mim mesmo? Aos meus dons? Aos meus talentos? Ao meu conhecimento? Às minhas agilidades? A minha gravatinha bonita, vermelha? A quem eu tenho exaltado em minha vida? Quem tem sido exaltado em minha vida? Quando as pessoas olham para mim, quem eles veem em mim? Exaltemos, meus irmãos, e honremos, pois, ao nome de Deus com nossas vidas, mostrando sua soberania e a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, mostrando assim que o seu reconhecimento e a sua divindade são inevitáveis e que ele, Jesus, reina em nós como Senhor e Salvador. Esta é a mensagem do Natal, que deve ser anunciada ao mundo. Jesus reina, Jesus salva, Jesus restaura vidas. Jesus tem poder, como pregamos hoje de manhã no culto das 8h30. Jesus faz a nossa fé crescer. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Tendo a mente de Cristo em nossas vidas, seremos curados de nós mesmos e de nossos pecados. Seremos curados do egoísmo, pois deixaremos de buscar nossa própria satisfação, preocupando-nos mais com as necessidades do outro. Essa mudança de foco
nos liberta do egoísmo e nos permite viver em harmonia com os nossos irmãos. Tendo a mente de Cristo em nossas vidas, seremos curados de nós mesmos e dos nossos pecados e do nosso orgulho, pois a mente de Cristo nos ensina a sermos humildes e a reconhecermos os nossos erros e a pedir perdão ao próximo. Essa humildade nos liberta do orgulho e nos permite crescer espiritualmente. Tendo a mente de Cristo em nossas vidas, seremos curados de nós mesmos e dos nossos pecados e seremos instrumentos nas mãos de Deus para exaltá-lo entre as nações e tendo uma mentalidade de sermos humildes, de servir ao próximo e amá-lo de maneira sacrificial. Assim, seremos transformados em nossas atitudes. Assim, seremos transformados em nosso viver. Assim, seremos sal e luz no mundo, como Cristo foi. Assim seremos. Para desenvolver a mente de Cristo, meu querido irmão, é importante orar, estudar a palavra de Deus, buscar a comunhão com o Espírito Santo. Esses são instrumentos que nos ajudam a renovar nosso conhecimento e a crescer espiritualmente e a fortalecer nossa fé. Ter a mente de Cristo nos leva a buscar a unidade com os nossos irmãos, a viver em comunhão e a trabalhar juntos para cumprir a missão a qual Deus nos determinou: servi-lo, ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você se sente chamado por Deus para pregar o evangelho? Não dá, pastora, São Paulo é muito corrido. Eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que dormir, tenho que comer, tenho que fazer um monte de coisa. Não dá tempo, pastor, de falar com ninguém. É um ônibus lotado, é trem lotado, é correria todo dia. Não tenho tempo. Ah, é? Então prepare-se, porque Deus vai te levar para um lugar onde você vai ter tempo de sobra para fazer isso. Quando eu inventei de dar essa desculpa para Deus, sabe o que Ele fez comigo? Ele falou assim: tá bom, vou te levar para uma cidadezinha lá no interior do Mato Grosso, com 9.000 pessoas morando lá, e você vai ter tempo suficiente para pregar o meu evangelho. Estou indo para lá dia 5. Vamos trabalhar numa igreja em Castanheira, com 120 membros. Uma cidadezinha de 9.000 habitantes. Tranquila, pacata. Vou morar em frente à igreja, olha que coisa boa. Vou ter os irmãos da igreja toda hora na minha porta. Vamos fazer bastante visitas. Vamos orar bastante com o povo. Tá bom? Para você? Não se atreva a falar para Deus que você não tem tempo para pregar o evangelho, querido. Não se atreva. Porque Ele vai arrumar tempo para você pregar o evangelho. Ele vai arrumar tempo para você falar dele. Se você de fato quer ter a mente de Cristo, se você de fato quer viver como Cristo viveu, Ele vai te usar, em nome de Jesus. Que assim Deus faça comigo e com você, para a glória dEle. Que Ele renove nossa mente, querido, neste ano que vai se iniciar, e nos faça cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, na forma como Ele viveu, falou, pregou, andou, amou neste mundo. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.